Olá, meus queridos alunos do 7º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Hoje vamos concluir o nosso módulo 14, predicado verbal, nossa segunda aula. Vamos começar então com a correção das atividades da aula passada, que são o teste 1 da 25 e o em casa 1 também da 25. Teste 1 nós temos a tirinha aí. A gente bota uma calça, depois calça uma bota, e eu é que complico? Para refletir, gente. Língua portuguesa, né? As palavrinhas assim a gente começa a pensar. Sobre as fases de Armandinho, na tira é correto afirmar. Letra D. No segundo quadrinho o verbo é transitivo. Por que o verbo é transitivo? Olha, depois calça uma bota. Se eu colocar depois calça, não faz sentido. Calça o quê? Então ele é um verbo que ele precisa de um complemento. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo, ok? Ele não tem sentido completo como os verbos intransitivos. Vamos lá agora para a página 25, no nosso em casa. Reescreva as orações acrescentando um advérbio ou uma locução adverbial aos verbos intransitivos, aquele que nós vimos na aula passada. Aquilo que eu acrescento para dar uma circunstância ao verbo, eu não chamo de complemento, porque o verbo não precisa de complemento. Ele é apenas algo que amplia o sentido, ele acrescenta uma circunstância ao verbo intransitivo. Os verbos continuam sendo intransitivos. Ele contou uma piada e todos riram. E todos riram muito. Olha, circunstância de intensidade ao verbo rir, que é um verbo intransitivo. As pessoas contam mentiras, mas a verdade aparece, a verdade sempre aparece. Os bebês tomam banho e adormecem. Adormecem logo. Adormecer é verbo intransitivo. O bebê adormeceu. Eu não preciso de complemento, mas eu coloquei aqui uma circunstância, logo. Os amigos conversam. De que forma? Animadamente. Então são todos termos que não completam o sentido do verbo, haja vista serem verbos intransitivos, ok? Dito isso, vamos continuar então vendo agora o verbo transitivo. Nas frases com verbo transitivo, diferentemente dos intransitivos, a ação do verbo estende-se a um outro termo, que eu chamo de objeto. Então, o termo que completa o sentido do verbo transitivo, ele é chamado de objeto. Eles merecem. Se eu falar para vocês assim, gente, eles merecem. Merecem o quê? Não faz sentido eu falar só merecem. Então esse verbo merecer, ele não é um verbo intransitivo. Ele precisa de um complemento para que ele tenha sentido. Merecem nossa eterna gratidão. Este termo, nossa eterna gratidão, é o objeto que completa o sentido do verbo merecer. Viu a diferença então entre o verbo intransitivo e transitivo? Ok. Nesta oração, para que o predicado faça sentido, o verbo precisa ser completado por um termo, que é o objeto. Nossa gratidão eterna. Caso contrário, a frase teria sentido incompleto. Se não leia do livro A Ilha do Tesouro, que é de onde foi tirada essa frase, tivesse escrito eles merecem, seria inevitável que a gente perguntasse, merecem o quê? Então este verbo merecer, ele precisa ser complementado. Então ele tem um complemento verbal. Este objeto que completa o sentido do verbo transitivo, recebe este nome também, complemento verbal. Claro isso? Os verbos que necessitam de um complemento para que o enunciado tenha um sentido completo são classificados então como verbos transitivos. Eles transitam, eles não podem ficar parados igual o intransitivo. Eu sou intransitivo, tenho sentido completo e vou ficar aqui. Beleza, eu não, amigo, eu sou transitivo. Eu preciso de complemento, senão ninguém vai me entender. Eu vou transitar, eu vou até o meu objeto, eu vou até o meu complemento verbal para que eu tenha sentido e a minha oração se realize. E a minha oração tenha sentido completo. Isso é verbo transitivo. Eu gosto. Gosta de quê? Gosta de quem? Verbo transitivo. Eu comprei. Comprou o quê?
verbo transitivo. Precisou de complemento? É transitivo. Eu tropecei. Beleza. Tropecei. Intransitivo. Todo mundo entendeu que eu tropecei, não preciso falar mais nada. Eu tropecei no degrau. Opa, esse no degrau não é complemento, é uma circunstância de lugar onde eu tropecei. Então tem que estar bem claro que aqueles termos que estão aos verbos intransitivos ligados não são complementos, são termos que acrescentam circunstância. Retire o termo, continua com sentido? É intransitivo. Retire o termo, perdeu o sentido, aquele termo estava completando o verbo é transitivo. É a maneira mais prática de nós entendermos o que é um verbo transitivo e o que é um verbo intransitivo. A ação expressa pelo verbo passa do sujeito para o complemento, como nos exemplos que vamos ver aqui. A mãe ama quem? Os filhos. As crianças gostam de quê? De brincar. Eu acredito em quê? No estudo. O filho amparou quem? A mãe. Ok? Então veja que esses verbos aqui, se eu retirar o complemento, eles perdem o sentido. O complemento é obrigatório. O predicado formado por verbo intransitivo ou intransitivo, então, é chamado como predicado verbal. Isto é predicado verbal. É o predicado que tem um verbo transitivo ou intransitivo. Se o verbo do meu predicado é de ligação, nós já estudamos no módulo passado, ele será predicado nominal, porque o núcleo dele é um nome, é o predicativo do sujeito. A transitividade realiza-se concretamente em cada enunciado. Justamente por isso, o mesmo verbo pode apresentar mais de uma transitividade. Ele pode ser transitivo ou intransitivo. Isso depende do contexto. Vejamos. Os filhos choravam. Verbo intransitivo. Eu já entendi, choravam. Eu não preciso de complemento. Mas eu quero acrescentar um complemento naquele contexto. Choravam a morte do pai. A morte do pai completa o sentido do verbo chorar. Então veja que é um caso específico. Tá? Mas, atentem-se sempre, tirei, fez sentido, independente se não tiver em contexto algum, o verbo é intransitivo. Ok? Vamos ficar de olho na vírgula. Não existe vírgula entre o verbo e o complemento verbal. Nunca. Os escritores merecem verbo transitivo. Merecem o quê? Nossa gratidão. Complemento verbal. Não há vírgula entre o verbo e o seu complemento. Eu só vou colocar vírgula se eu intercalar uma expressão adverbial. Aí eu estou usando um termo intercalado. Eu não estou só separando por vírgula o verbo do complemento. Os escritores, sem dúvida, merecem nossa gratidão. Este termo intercalado, sim, virá entre vírgulas. Eu não estou separando o verbo do seu complemento. Eu estou intercalando ali um termo. Por isso eu separo por duas vírgulas. Quero que vocês façam, por gentileza, as atividades de números 1 a 3, que estão nas páginas 20 e 21, e a gente vai corrigir na nossa próxima live. Um pedido especial do professor. Tentem fazer. Professor, não estou entendendo. Tente fazer. Retome a videoaula, manda o WhatsApp para o professor, vocês têm o WhatsApp do professor, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Não fiquem na live com a apostila aberta, tudo em branco, copiando a resposta, assim a gente está perdendo uma oportunidade ímpar de aprender. A gente aprende errando, ok? Todo mundo erra, tá? Então tentem fazer para que na live realmente a gente possa corrigir e não ditar respostas, ditar gabarito, combinado? Vocês são inteligentes, acreditem nisso. E por fim, deixo como tarefa o teste 1 da página 26, o em casa 2 da página 25 e o ortografado da página 23. Bons estudos, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.